Com certeza você já ouviu falar ou já assistiu o filme Exorcista. Mas você sabe a história real que inspirou um dos filmes mais assustadores da história do cinema? E você sabe o que a NASA tem a ver com isso? Assiste até o final que eu vou te contar. Se você não me conhece, meu nome é Gabi e esse é o Mokifo, e aqui eu falo sobre qualquer coisa que envolve terror. O personagem central da nossa história é um garoto chamado Roland Doe, mas aqui é importante a gente entender que esse caso foi mantido em segredo pela igreja, então Roland Doe não é um nome real. Na verdade, Doe é um jeito de falar fulano em inglês. Então, basicamente, o nome divulgado foi Roland Fulaninho. Dizem que nessa época o Roland tinha entre 13 e 14 anos, e ele vivia com os pais no estado americano de Maryland. Ele e toda a sua família seguiam a igreja luterana, que é uma vertente protestante do cristianismo. Só para vocês entenderem, os católicos seguem o Papa e os protestantes não seguem ninguém, eles só acreditam em Deus, porque eles não acreditam que pessoas podem ser líderes divinos. E eu não tô falando isso à toa, porque é importante para a história a gente saber que a igreja católica acreditava em rituais e práticas para expulsar demônios, como exorcismo. Silêncio! Enquanto os luteranos acreditavam que só por se batizar, frequentar a igreja e ler a Bíblia, você automaticamente já estava imune de todos os maus. É isso, eu não sou especialista, se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem me corrigir. A família e os conhecidos do Roland descreviam ele como um menino calmo, educado e sem qualquer tipo de histórico de comportamento violento. Só que um pouco antes dos acontecimentos, a tia dele faleceu. E é dito que os dois eram muito próximos e tinham uma conexão muito forte. E dizem que por isso ele resolveu usar um tabuleiro Ouija, provavelmente para tentar se comunicar com a sua tia. Não se sabe se ele fez isso sozinho, quantas vezes ele fez, mas foi depois disso que as coisas estranhas começaram a acontecer. Tudo começou na casa do Roland em 1949. Os pais dele começaram a ouvir barulhos vindo de dentro das paredes. Eles descrevem como sons de arranhões feitos por unhas. Primeiro acharam que fossem ratos e chamaram o exterminador, mas ele não encontrou nada lá. Depois, os barulhos começaram a vir do quarto do Roland, só que não eram mais discretos. Eram como se centenas de pessoas estivessem batendo nas paredes do quarto. A mãe dele chegou até a cogitar que poderia ser ele tentando fazer uma brincadeira, mas não demorou muito para ela perceber que tinha alguma coisa errada. Então, objetos começaram a se mexer. Pratos caíam, livros voavam, cadeiras giravam. E toda noite, quando Roland estava dormindo, a cama dele começava a tremer e ele acordava gritando com uma voz que não parecia dele. Uma voz que não parecia de um garoto de 13 anos. Coisas bizarras também começaram a acontecer enquanto ele estava na escola. Alguns colegas relataram que seus livros e papéis voavam e sua mesa chacoalhava. Os professores, claro, achavam que ele fazia de propósito. As coisas só pioraram e em algum momento ele parou de ir para a escola. As manifestações não estavam mais acontecendo em volta do Roland, agora elas estavam afetando ele diretamente. Ele começou a ter crises de histeria, seu corpo chacoalhava involuntariamente enquanto ele gritava. Ele foi levado para o hospital, mas nenhum exame conseguiu identificar aquele comportamento. Arranhões, machucados e até palavras começaram a aparecer no corpo do menino. Mas os pais só se deram conta de que poderia ser alguma coisa demoníaca quando ele começou a reagir de forma estranha a objetos religiosos. See this? Então eles decidiram buscar ajuda na igreja luterana, mas eles foram instruídos a continuar rezando. Disseram que apenas a fé deles ia curar o garoto. Depois de meses sem melhorar, a família começou a cogitar a ideia de que talvez ele precisasse de um exorcismo. E a essa altura eles já estavam dispostos a tentar qualquer coisa. Então eles se encontraram com o padre católico Albert Hughes. O padre Hughes fala que assim que o Roland entrou na sala, o ar ficou frio, o telefone caiu da mesa e o menino começou a xingar ele. Nesse momento, Hughes chegou à conclusão que alguma coisa havia tomado conta do garoto e que poderia ser o próprio diabo. Bom, a gente tem que entender que exorcismo não é palhaçada, não é qualquer um que vai chegar lá pedindo o que eles vão fazer. Existia, e eu acredito que ainda existam, regras sobre isso. Então, assim que o padre Hughes achou que o Roland estava possuído, ele teve que pedir uma autorização para um representante do Vaticano para poder realizar o exorcismo. E só depois de estudarem muito bem o caso, eles autorizaram. Então o padre internou o garoto em um hospital de uma universidade e tentou realizar o ritual. Supostamente o garoto foi amarrado na cama enquanto o padre lia as orações de pé ao lado dele. Existem enfermeiros que dizem que presenciaram os acontecimentos daquele dia e que em algum momento o Roland se soltou e de alguma forma conseguiu pegar uma mola da cama e cortou o braço do padre.
Dizem que o corte foi tão grande que ele precisou levar 100 pontos. Sem nenhum resultado, Roland teve que voltar para casa. Então, uma noite, enquanto ele tinha uma crise, uma palavra apareceu no peito dele, como se fosse um machucado. Estava escrito Louis. Os pais acharam que aquilo era um sinal e que estava se referindo a St. Louis, que era o nome da cidade onde eles tinham parentes e que por acaso era onde a tia, que já havia falecido, morava. Então, em março de 94, eles se mudaram para St. Louis, no Missouri, na esperança de achar alguma ajuda. A cidade era conhecida por ter uma forte influência da Igreja Católica, inclusive uma universidade jesuíta. A prima do Roland frequentava essa faculdade. E depois de presenciar o que estava acontecendo com o primo, ela foi pedir ajuda para o professor e padre Raymond Bishop. Então, o padre Bishop decidiu passar a noite na casa da família observando o garoto. Ele levou junto o padre William Bowden, um padre experiente e respeitado na comunidade jesuíta. Os dois ficaram no quarto do menino por horas, mas nada aconteceu. Só que assim que eles saíram, barulhos estranhos começaram a vir de lá de dentro. Uma garrafa de vidro foi arremessada e uma estante de livros caiu no chão, bloqueando a porta. Como Bowden era o mais velho e, consequentemente, era padre há mais tempo que Bishop, ele teria que ser o responsável a fazer o exorcismo. Só que ele estava meio inseguro de fazer isso porque ele nunca tinha feito. Então ele começou a estudar casos anteriores, inclusive o caso mais famoso de exorcismo da Emma Smith. Depois de conseguir permissão para realizar o ritual, ele começou as sessões, acompanhado do padre Bishop e agora também do padre Walter Halloran. Durante todo o processo, o padre Bishop registrou tudo em um diário que se tornaria a maior prova que a gente tem hoje. Segundo as anotações, enquanto Bowden dizia as orações, arranhões e sangue começaram a aparecer no corpo de Roland. A palavra socorro apareceu no peito dele como uma queimadura. O primeiro ritual durou 9 horas e os padres acharam que tinham conseguido expulsar o demônio. Mas na noite seguinte, quando eles voltaram, o menino começou a rosnar e morder eles. No 5º dia, o padre Halloran relatou ver a cama levitar 20 centímetros do chão. Até que, finalmente, os padres decidiram que Roland deveria ser batizado como católico. No caminho para a igreja, ele estava no carro com seus pais e começou a surtar. Ele pulou para o banco da frente, pegou o volante e começou a gritar, falando que não seria batizado. Mas por sorte nada de grave aconteceu e eles conseguiram chegar na igreja. Mais de 3 semanas depois do início dos rituais, Roland foi internado em um centro psiquiátrico. Mas não porque ele estava fazendo um tratamento psiquiátrico, mas sim porque aquela instituição tinha fama de ser muito discreta e dar privacidade para os pacientes. Nessa clínica, ele continuou tendo comportamentos violentos. Quase um mês depois, Roland parecia doente, pálido, magro e cheio de cicatrizes. Mas não era só ele que estava assim. Os padres também estavam exaustos, eles perderam muito peso, eles não dormiam nem se alimentavam direito. Aquilo estava afetando a vida de todos os envolvidos. Uma noite, durante uma sessão, o diabo falou através do corpo do menino que ele só sairia se ele dissesse uma palavra específica, mas que ele nunca deixaria ele falar essa palavra. Alguns minutos depois, o próprio Roland começou a rezar e pronunciou a palavra Dominus, que significa Senhor. Depois disso, ele teve convulsões violentas durante 8 minutos, até finalmente relaxar e, visivelmente calmo, dizer: ele foi embora. Depois do exorcismo, Roland Doe e sua família sumiram da vida pública. Nunca deram nenhuma entrevista e nunca mais falaram sobre o assunto. A sua identidade foi um mistério por muitos anos, assim como os documentos que a igreja mantinha em sigilo. No fim dos anos 40, um jovem chamado William Peter Blatt, que estudava naquela primeira universidade que o Roland ficou internado, ouviu um rumor falando sobre esse caso. Isso levou Blatt, anos depois, a escrever um livro sobre o assunto com todas as informações que ele encontrou. E o livro recebeu o nome de O Exorcista. Blatt nunca teve acesso aos documentos oficiais, mas ele teve a oportunidade de entrevistar padres que fizeram parte do ritual. A partir disso, ele criou a própria história. Well, I became interested in the subject in 1949 when I heard of a case of possession while I was an undergraduate at Georgetown in Washington, D.C. And in this case, the paranormal manifestations, or the poltergeist activities, so-called, which often accompanies possession, in this case were authenticated. I mean, they were witnessed by psychiatrists in clinical surroundings, in fact, in Menninger. O livro foi um sucesso tão grande que em 1971, alguns meses depois do lançamento, a Warner Bros. Comprou os direitos da história e adaptou para o cinema. As filmagens começaram em 1972 e foram marcadas por acontecimentos bizarros. Parecia que alguma coisa não queria que aquele filme fosse feito. O primeiro acontecimento foi um incêndio que destruiu quase metade do set de filmagem, menos o quarto da personagem possuída.
Isso fez com que as filmagens fossem interrompidas por uma semana. A atriz Ellen Burstyn, que interpreta a mãe da personagem principal, sofreu lesões graves durante uma cena em que foi arremessada na parede. E 2 pessoas do elenco faleceram antes mesmo do filme ser lançado. Sem contar os acidentes, dizem que o dia a dia no set já não era muito agradável. Segundo relatos, o diretor do filme queria criar um ambiente desagradável para os atores, para eles sentirem medo de verdade. Dizem que ele deixava a temperatura do set muito baixa para a fumaça da respiração aparecer na filmagem. Ele também fazia barulhos aleatórios para assustar e tirar a concentração dos atores. E uma vez ele chegou a disparar uma arma do lado do set para provocar uma reação de tensão real. Na sessão de estreia do filme, muitas pessoas falaram que passaram mal ou desmaiaram assistindo. E algumas semanas depois, a Igreja Católica teve um aumento relevante de frequentadores. Mas todo esse estigma do filme funcionou porque foi um grande sucesso. Mesmo mais de 50 anos depois, o filme ainda é considerado perturbador e aterrorizante, mas também muito amado. E agora você tá se perguntando, tá, mas o que a NASA tem a ver com isso? Como eu disse antes, a identidade do Roland Doe foi um mistério por muito tempo. Tanto pela igreja, que nunca divulgou nenhum documento, quanto pela família dele e por ele, que nunca falaram nada. A história era mais um rumor entre os padres. Até que um jornalista e escritor teve acesso aos documentos oficiais do caso. E cruzando nomes, datas e locais, ele descobriu a identidade real do menino. Que criança nessas datas repentinamente sumiu da escola e da vida cotidiana. E que família se mudou de tal lugar para outro tal lugar nessa mesma época. E assim, ele descobriu que o verdadeiro nome de Roland Doe era, na verdade, Ronald Edwin Hunkeler, um engenheiro espacial que trabalhou 40 anos na NASA, inclusive durante as missões Apollo. Ou seja, muito provavelmente ele foi um dos responsáveis por levar o homem à Lua. Segundo alguns conhecidos, depois que o nome dele foi divulgado, ele viveu quase a vida adulta inteira dele com medo das pessoas não deixarem ele em paz. Todo Halloween, ele e a família tinham que sair da cidade, senão as pessoas iam na porta dele encher o saco. Inclusive, falam que ele tinha medo especialmente dos colegas de trabalho da NASA descobrirem que ele era um menino possuído. E agora a pergunta que fica é, será que o desastre do Apollo 13 tem a ver com a maldição do Roland? Não sei, mas eu descobri que meu pai nasceu no mesmo ano e na mesma data que o Apollo 13 deu defeito. Ronald Hunkeler nunca se pronunciou a respeito disso, e nunca confirmou e nem negou ser o garoto possuído. Depois da sua morte, em 2020, a imprensa também tentou entrar em contato com a família, que quando questionada, não negou o envolvimento de Hunkeler com o caso. E aí, vocês acham que o Roland Hunkeler é realmente o Roland Doe? Eu amo terror, eu amo casos reais, mas ao mesmo tempo eu sou muito cética. Por mais que eu queira acreditar em tudo, eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha com algumas coisas. Acho que a minha vida é um eterno pôster do Arquivo X. Então eu acho que as pessoas exageram um pouco nessas histórias. Eu acho que ele pode ter sido possuído sim, só que quando eu começo a falar de levitação, pescoço girando 360 graus, eu já fico meio... Se possessão realmente existe, eu acho que deve ser uma coisa mais sutil, sabe? Porque afinal de contas, o diabo ele não quer que você saiba que ele tá ali dentro, né? Senão você vai tirar. E eu acho que a falta de informação factual e que dá pra comprovar nesse caso, dá muita abertura para as pessoas falarem o que elas quiserem. Eu posso chegar aqui e falar que eles viram um fantasma embaixo da cama dele que não tem como provar se era verdade ou não. E aqui nesse canal é assim, a gente ama terror, mas a gente também questiona tudo. E é isso, gente, essa é a história de hoje. Se vocês gostam de histórias reais, me falem. Eu tô pensando em transformar isso em um quadro do canal, que eu trago histórias reais que inspiraram filmes. Vou continuar trazendo as creepypastas. Então, qualquer indicação que vocês tiverem, pode deixar aí pra mim. Tchau!